Salve, salve, galera. Boa noite. Estamos aí começando mais uma... Deixa eu baixar um pouquinho o webcam aqui. Começando mais uma live, hoje bem importante. Confiro aí se o som tá tudo certinho para vocês, só para dar aquele feedback clássico, para ver se começamos tudo certo. E hoje a live vai ser bem legal. É algo bem importante para entender como que se mixa. Eu acho que é uma coisa bem necessária saber isso e aplicar um método. O que eu vou falar aqui para vocês é o método que eu uso, não é o que é o certo, digamos assim, mas é o que funcionou para mim. E eu vou aplicar um pouco, vou mostrar mais ou menos para vocês o que funciona e de formas de pensar para não, digamos, estragar essa estrutura, né? Então, por exemplo, tu começa de uma forma e tu mantém essa estrutura conforme tu for, né, construindo a mix ou construindo a track, né, ou que seja, que tu esteja fazendo, né? Então, é algo bem importante. Como eu falei, eu acho que eu pelo menos não tenho conhecimento de ninguém que não tenha um método para mixar assim, porque eu acho que é muito importante tu criar esse método para diminuir a quantidade de possibilidades de erro, né? Então, por exemplo, se tu começa aleatoriamente toda a track com, sei lá, com um kick diferente, com bass diferente, e tu não tem nenhuma métrica para seguir, a grande chance é que tu vá passar muito perrengue e errar muitas vezes até tu conseguir encontrar o teu caminho, né? Então, acho que é bem importante essa história de ter esse sistema, assim, né? Então, vou mostrar um pouco disso para vocês. Quem já viu algumas outras lives minhas mais antigas vai entender mais ou menos já o que eu estou falando. Já vai saber mais ou menos. Teve algumas coisas que mudaram, né, nesse caminho, digamos assim. Então, eu acho bem importante ficar ligado aí. Quem não tá com papel aí, já pega um papel e caneta e comecem a anotar, porque essa aula é bem importante. Bom, vamos lá. A primeira coisa, eu vou fazer interagir mais com vocês hoje no chat. Eu quero saber se alguém sabe aí como que vocês começam uma música, né? Como que vocês... aqui eu estou falando estritamente da parte técnica, né? Eu não quero saber sobre construção da track e tudo mais. Eu quero saber da parte técnica. Como que vocês fazem? Qual é o parâmetro de vocês, por exemplo? O que eu faço, sei lá, com a minha voz, se tu usa a voz de referência, provavelmente o kick, né? O baixo, né? Então, o que vocês usam de referência para isso, né? Então, isso é uma coisa bem inicial aí. Vou esperar um pouquinho para ver o que vocês dizem. Ó, Lasmar aí, boa noite, Lasmar. Como é que estamos? Kickbase, né? Acho que isso aí eu já arrumei o título da live agora, eu acho. Não sei se já deu update para vocês, mas eu já arrumei. Então, a grande maioria da galera começa pelo kick, né? O kick normalmente é a referência da track, né? Então, por exemplo, assim, se tu vai... isso é uma coisa que eu vejo muito aqui fazendo as Stem Master. Se tu pega uma pessoa que te enviou um kick abafado, a track toda vai estar abafada, né? Os heads vão estar mais baixo. No geral vai faltar agudo na track. Por quê? Porque ele usou esse kick. O kick é a base de tudo, é a referência, né? Então, esse kick ele veio, né, digamos, abafado, ele vai acabar soando a track inteira, né? O hatch ele vai colocar mais baixo por causa que o kick está abafado. E daí, isso é um dos primeiros erros, assim, né, que acontece, daí tu ficar nesse loop, né, de tentar arrumar uma coisa que tá errada lá do começo. Então, por exemplo, assim, tu foi lá, fez a tua mix, tá soando legal. Aí, tu vai lá e compara com outro artista. Aí, os hats do outro artista tá muito mais alto na parte cheia. Daí, tu aumenta os hats.
Aí tu vê que Aí tu vê que agora, tipo, tá, os heads estão muito altos, porque eles ficaram alto em relação ao restante das coisas. Aí tu tenta aumentar o restante das coisas, mas daí soa harsh. E daí tu fica nessa corrida de rato atrás de um negócio que, na verdade, teria que ter sido começado desde lá do começo. Ou, tipo, tu puxou muitos agudos dos heads, por exemplo, e aí, tipo, ficou muito agressivo lá em cima, perdeu o peso. Então, acaba gerando digamos, essa forma de pensar errado, né? Tu tá tentando corrigir um problema lá na frente, né? Se a gente pudesse fazer algum tipo de analogia, seria, sei lá, vamos tentar achar alguma coisa, tu tá tomando um remédio para dor, mas na verdade tu tá, sei lá, é, fazendo algum exercício errado em alguma coisa do tipo, sei lá, uma analogia qualquer aqui só para vocês entenderem. Então vocês estão tentando arrumar uma coisa que na verdade é, não é o problema inicial, né? Então, por exemplo, tu vai ficar nesse buraco aí tentando achar o ponto certo da mix, mas tu nunca vai conseguir achar, né? Porque tu vai acabar sempre nesse buraco, assim, né? Aí, então, o que que eu normalmente gosto de fazer, né? Eu tenho uma referência do kick, de como que eu gosto que ele soe, e, né, visivelmente nos meus analisadores ali e tal. E aí, a partir disso, tu começa a encaixar o restante da música em cima disso, né? Então, por exemplo, assim, daí tu já vai colocar o volume dos heads certo, né? Tu não vai precisar dar mais ganho no head, nos agudos. Se tu precisar, vai ser coisa pouca, vai ser 1 dB, 2 dB, 3 dBs, não vai ser, sei lá, 5 dBs mais baixo, ou coisas do tipo. Então, eu acho que isso é bem importante vocês terem esse ponto inicial ali, né? Essa coisa de ter é, essa ideia de começar a track com o kick certo, né? Então, a mesma coisa, por exemplo, se for ao contrário aqui, né? Só para vocês conseguirem entender o mindset. Se for ao contrário, se tu pegar um kick muito agudo, por exemplo, muito estridente, para os heads aparecer, tu vai ter que aumentar muito eles, e daí os synths vão ter que aumentar muito eles. E daí tu vai ficar nessa também, que daí não vai ter mais espaço, porque tá tudo muito agudo, muito harsh. Aí tu vai comparar com o outro, a música do cara soa mais gorda, mais bonita de escutar, e a tua tá meio abrasiva, daí tu tenta aumentar o grave, daí já desbalanceia tudo. Então é algo a se pensar, é, é algo a se pensar, é bem importante, assim, né? Para isso sair de um ponto inicial certo, né? Eu acho que todo mundo, com o passar dos anos, vai tendo os seus kicks ali que gosta, que vai gostando de trabalhar com eles, porque já, né, já fez música, já tocou, sabe que funciona. É, mas, por exemplo, se tu quiser ir para um kick novo, quiser tentar achar alguma outra coisa, tu acaba meio que é, nessa perdido, digamos assim, né? Então, acho que o grande ponto que eu quero falar hoje é mais sobre essa questão de fazer vocês entenderem algumas coisas, né? Nessa questão de como achar e saber se o que está certo ou não e tudo mais, né? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Começa a mixar o kick bass mixado, depois eu mixo as baterias, que é a parte mais aguda. Isso aí, eu acho legal essa forma de trabalhar. Basicamente eu faço assim também. Se eu pego uma Stem Master ou uma mix, a primeira coisa que eu faço né, tirando escutar, mutar todos os canais, deixar só o kick bass, separar os bass se precisar ser separados, e depois daí depois eu começo, né, arrumo o kick bass, e aí depois venho colocando os volumes das coisas. Então repara que eu não mexo em nada antes. Existem algumas técnicas de top-down mixing, né, que seria colocar os efeitos lá no Master Bus primeiro e depois vir mixando o resto dos canais separados. Eu particularmente não gosto muito disso. Eu prefiro arrumar o kick bass, deixar ele certinho e depois vir subindo o volume das coisas, e aí, se precisar, eu ajusto alguma coisa. Uma coisa que é importante também colocar aqui é que, tipo assim, na grande maioria das vezes,
tu não vai precisar, digamos, colocar mais agudo nos hertz, né? Tu vai muito mais volume, né? Tu vai colocar mais volume. Então isso é um problema que eu tive por muito tempo, assim, sei lá, 7, 8, 10 anos atrás, de colocar muito agudo nas coisas e as coisas ficarem muito gritantes, né? Ou cortar muito os graves, que isso é uma coisa que eu vejo muito ainda hoje em dia, cortar muito grave das coisas, tipo, corta, sei lá, dos pratos, do snare, vai cortando tudo. No final das contas, a mix começa a soar cada vez mais magrinha e ela fica meio que um buraco, né? Então, tipo assim, tem o grave lá batendo, tem, lógico, os agudos do kick e tal, do bass, mas fica tipo meio que um buraco, assim, né? Depende muito da estética da música, lógico, mas é sempre importante pensar muito sobre isso, assim, né? Então, por exemplo, músicas mais vazias, elas vão ter mais espaço para adicionar, né, volume nas coisas, né? Então, tipo assim, é uma coisa meio que óbvia, mas ao mesmo tempo meio que às vezes as pessoas não percebem isso, né? Então é muito importante tu pegar e entender bastante isso. Por exemplo, o volume das coisas, numa track que ela está muito mais vazia, vai conseguir carregar muito mais de volume, deixar as coisas muito mais altas, porque só tem aquilo ali, né? Quem não der o like vai fazer a Mix Burcha, concorda aí, galera? E já se inscreve aí no canal, dá esse apoio aí para nós. Eu vi alguém falando ali sobre a nota do kick, né? A nota do kick é uma coisa também completamente controversa, assim, é uma coisa que se fala bastante sobre, mas que fique claro, né? O kick ele não é uma coisa estática, né? O kick, o próprio, né, o envelope do pitch do kick, ele faz tum, né? Ele começa mais agudo e ele vai, tipo, diminuindo a nota. Então, a nota, de fato, ela não é fixa em uma nota específica, né? Ela tem a nota mais grave que ela alcança ali, que normalmente, na grande maioria das músicas que se vê hoje, vai variar na faixa entre sol, sol sustenido. Acho que essas duas notas são as duas mais... as duas mais usadas, assim, né? Então, tipo assim, sei lá, 70% dos kicks são nessas duas notas, e aí tem notas mais graves, por exemplo, tem uma tendência aí de uma galera mais puxada para um techno, assim, usando os kicks mais graves, Fá, Mi, né? Até Ré sustenido, que daí seria bem grave, já lá para 30 e poucos hertz, 38 hertz, eu acho, provavelmente. Que te deixa, né, tu acaba ganhando muito aquele peso lá no subzão, mas tu acaba perdendo bastante o punch, né, a questão do PA, por exemplo, assim, né, o PA, ele fala muito forte ali em 50, 60, 70, né, então, por exemplo, se tu for comparar, por exemplo, uma música que tem um kick ali na região de sol e uma música que tem... tipo lá pro Ré sustenido, ela vai soar, a música com kick em sol, ela vai soar muito mais agressiva, assim, né? Não vai ter a mesma gordura ali, né, da nota mais grave, mas ela vai soar muito mais agressiva, de fato, porque o falante vai mover muito mais energia, né? Vou falar um pouco sobre controle de RMS e como que eu vejo isso, né? Na verdade, eu não uso RMS, eu uso outra fórmula aqui, que eu vou explicar daqui a pouquinho, quando eu for para o Cubase. A nota do kick, tu usa igual do bass, assim, kick... Não, eu acho que, inclusive, é bom tu não estar na mesma nota, né? Depende muito do tipo de bass, mas é muito... tu acaba tendo muita soma se tu deixar as duas na mesma nota, principalmente se tem notas, por exemplo, um rolling bass, as duas, por exemplo, em sol, por exemplo, ela acaba somando bastante, então tu tem que ter bastante controle do grave dessa primeira nota, né, que ela se sobrepõe ali com o kick. Então, quando as notas são iguais, existe uma grande possibilidade de ficar, digamos, apitando, né, uma ressonância nessa fundamental, né. Então, depende bastante, mas no geral eu gosto de usar outras notas. Então, tipo assim, o kick e sol, eu gosto de usar as notas mais graves na grande geral, mas
né? Tipo, não tem uma regra isso. E como eu falei, o kick também ele não é exatamente estático, ele não é igual uma nota que tu pressiona no teclado e ele toca tipo uma nota fixa, né? Ele tem um decaimento, né? Então, de fato, é, é, ele não é tipo estático, né? Então, ele já tem um decaimento, né? Já vi produtores profissionais defendendo que o kick tem que ser na mesma nota do bass e outros dizem que não é bom, que é bom sempre ser na nota diferente. Acho que o ideal é testar. Cara, eu acho que é exatamente isso. Não tem uma coisa, né? Eu já fiz kicks que eram kick bass que eram na mesma nota e ficou muito bom, e já fiz outros que eram em outra nota e também ficou muito bom. Então acho que depende muito do que tu de que tu quer, assim, né? Acho que é, são coisas que não tem como tu dizer, ah, isso aqui é uma regra, isso aqui funciona sempre desse jeito, sempre vai fazer isso que vai funcionar daquele jeito. Não, o áudio, infelizmente, não é assim. É muita matemática, mas de fato não é tão preciso assim, né? Ó, que visão é essa? Normalmente carrego muito minhas tracks e tenho dificuldade de usar poucos elementos. Inclusive, eu fiz uma Stay Master ontem e terminei ela hoje. E tipo assim, eu até mutei algumas coisas, perguntei, né, se estava tudo bem, é, mas eu mutei algumas coisas de alguns elementos porque realmente, e baixei o volume de outras que estavam, tipo assim, uma tendência, né, tipo, falta algo, vou colocar mais algo. Mas na verdade isso é contraintuitivo, né? Quanto mais coisas tu colocar, mais difícil vai ficar mix, mais problema de fase tu vai ter, mais carregado tu vai ter, e mais tu vai ter as coisas se nebulando ali, digamos assim, né? As coisas não vão estar extremamente nítidas, né? Então, por exemplo, as músicas que tu escuta e acha muito nítido os synths e acha muito alto e muito foda, provavelmente é porque não tem muitas coisas, né? Então, é, falando um pouco do digital agora, antes de continuar aqui, a gente tem um limite, né? O digital ele chega no limite ali do zero, né? E tu não tem muito como passar disso, né? Então tu também tem o limite de frequências, tu tem o limite de pan para colocar as coisas. E se tu for só adicionando coisa, adicionando coisa, adicionando coisas, principalmente coisas que daí é o maior erro ainda, adicionar coisas que são próximas uma da outra, né? Tipo assim, por exemplo, eu vejo muito isso, que é uma coisa que muita gente comete, é a galera ficar abrindo as coisas, e daí tu acaba ficando com tudo aberto e tu perde completamente a espacialidade das coisas porque não tem nada no meio, né? Te dando o sentido do meio. Então, por exemplo, assim, tu só vai ter a percepção de estéreo quando te tocar alguma coisa muito estéreo, né? Tipo assim, tu vai escutar alguma coisa no máximo possível de estéreo, tu vai, cara, isso aqui é o limite do estéreo. Tu vai conseguir encontrar alguma coisa na profundidade, se tu tiver alguma coisa lá no fundo da profundidade para direcionar isso, ó, isso aqui é a profundidade. Então, tipo assim, se tu faz a mix muito achatada, com muitas coisas, e ainda no mesmo lugar, tu acaba criando uma mix muito carregada, muito na tua cara, provavelmente, ou muito para trás, que é pior ainda, né? Às vezes acontece, a galera mais amadora às vezes começa a colocar muito reverb, muita coisa, os sons ficam lá para trás. Então, tipo assim, depende muito, lógico, do que tu quer fazer, mas é muito, muito, muito importante ficar ligado nessa parte de espacialização das coisas. Então, coisas que estão mais atrás, tu nunca vai conseguir dar profundidade nas coisas se tu não tiver alguma coisa com reverb que jogue lá para trás, né? Então, digamos que tu tem um campo livre, assim, sei lá, uma sala, tu não tá conseguindo enxergar muito bem, tu não tem a dimensão de quando que ela acaba, digamos assim, né? Se tu colocar algum objeto lá no fundo, como um quadro na parede, aí tu vai saber que aquele quadro é o fundo da sala, por exemplo, né? E se tudo é pintado da mesma cor, por exemplo, né? Então, tu já vai saber que aquele quadro é o fundo da sala. Se tu vai colocar uma outra coisa aqui no lado esquerdo e no lado direito, tu vai saber, opa, aqui são as paredes. Então, tu tem todo esse outro espaço para ir trabalhando.
Então tu tem que escolher alguns elementos que vão ser esses que vão dar essa profundidade máxima, né? Ou largura máxima, né? Ou frequência máxima também, de colocar coisas muito agudas lá em cima e coisas muito graves aqui embaixo, né? O kick bass provavelmente vai ser as coisas mais graves, né? O bass, se for abaixo do kick, ele vai ser o mais grave no primeiro harmônico. E aí agudo, provavelmente, sei lá, algum hatch, alguma coisa do tipo. Então é muito importante tu conseguir controlar essas coisas para ter essa visão, assim, né? Vamos lá, o Salata tem uma tabela de kick para cada nota. O que você acha disso? Só vale para técnico? Não, cara, eu acho que, tipo assim, tu saber a nota do kick é importante, de alguma forma, mas eu não vejo necessidade absoluta de, tipo assim, nossa, esse kick soou bem, mas não está na mesma nota, vou tirar ele. Eu acho que não funciona assim. Por exemplo, a fase do kick com o bass é 50, 1000 vezes mais importante do que a nota do bass, do kick, né? Então, por exemplo, assim, lógico que você não vai fazer um kick em 70 Hz, né? Ou um kick em 25 Hz, um kick que seja, digamos, um kick normal, dentro de um padrão da estética do tipo de som que tu faz, mas que é muito mais importante, né? É muito mais importante hoje em dia, que eu acho que é uma coisa que, sei lá, cara, pelo menos que eu vejo aí a galera falando nos últimos 5, 6 anos, aí mais falando sobre fase. Eu acho que era uma coisa que se falava muito em gravação e tudo mais, né? Tipo, gravar 2 snare, um microfone em cima e um embaixo, aí tem que ver a fase, porque os 2 microfones vão tocar juntos. Normalmente as fases são invertidas, por causa que quando o cara bate a baqueta aqui, a caixa ela projeta, né, como um falante para baixo, tem o microfone aqui embaixo, então ela vai ser, digamos, positiva, e na hora que ele bate a baqueta aqui, como o som gera para lá uma coisa positiva, para cá ela gera negativa. Então, teoricamente, os 2 microfones já vão estar invertido a polaridade, né? Pela parte física mesmo. Então, isso acho que é um conhecimento já né, de sempre, da música mais gravada, mas a música eletrônica parece que foi nesses últimos anos, assim, e eu vejo uma evolução muito grande, né, na parte de qualidade do grave, muito mais bonito, muito mais firme, muito mais certo do que antigamente, assim, né. Antigamente, por exemplo, eu via várias técnicas, por exemplo, de outras pessoas, de mexer tipo assim, cents do bass, mexer um pouquinho dos cents do bass, por exemplo, menos de uma nota, né, tipo 10 cents, 5 cents, só para dar, digamos, uma desafinada ou afinada para mexer na fase. Isso fazia com que se encaixasse melhor no kick, né? Então, são coisas que, no final das contas, eram formas de meio que mexer na fase, mas de uma outra forma, sem saber exatamente a fase, né? Como ver a nota do kick pelo Ableton? Porque geralmente vem em sample. Cara, tu pode usar um espectro, tu pode usar por exemplo, eu uso o Span aqui, eu vou deixar anotado aqui para vocês no chat, ó, Vochengo Span. E você usa ele em High Res. Ali eu coloquei o Span e você usa ele em High Res, é uma High Resolution. Eu mostro aqui depois para vocês, mas basicamente ele fica numa definição maior, né? Tu consegue... Esse Span eu uso muito para ver a fundamental do kick, as notas do bass, os harmônicos do bass, é muito importante, alguma ressonância, alguma coisa desse tipo, assim. Nas mix que você faz pela ARTQA, você tem essa liberdade do cliente de trazer as características de espacialidade? Sim, acho que faz parte da mix, né? Principalmente, se for uma mix completa, sim. Algumas coisas sim, né? Coisas mais de espacialidade, eu acho que estão dentro de uma parte do mixador, mas, tipo assim, nossa, colocar um delay completamente diferente do que estava na proposta da música. Às vezes, se for alguém que eu conheço e eu me dou bem, eu acho que a pessoa vai gostar, eu posso sugerir, mas foge um pouco já do meu trabalho, digamos assim. Então, eu acho que depende muito da intimidade, eu acho, das duas pessoas. Mas sim, rola de fazer sim. Eu gosto de mexer bastante, né, que é uma coisa mais comum de se fazer, da coisa do panorama, né? Então, por exemplo, eu até postei um vídeo há pouco tempo atrás,
de fazendo mais tem master pro Clipson, e naquela parte da música tinha muita coisa acontecendo no estéreo e basicamente só o kick bass no mono. Então eu simplesmente peguei e coloquei uma das sequências que tinha em mono e tipo se criou toda uma perspectiva de profundidade que não existia, né? Então foi basicamente só colocar para mono e te criou toda, se tu fecha o olho, desliga e liga, tipo, tu consegue ter toda uma ideia diferente de perspectiva, assim, que não tinha antes. Então, essa história de abrir para sua maior, nem sempre é o certo, né? Então, tipo, tu precisa ter essa questão do meio para ter a questão do aberto, né? Então, tipo assim, tu não consegue imaginar que tudo está, se tudo está muito aberto, acho que é um coach do Bob Katz ou alguma coisa do tipo assim, algum desses caras clássicos das antigas, que é tipo, se tudo está muito aberto, nada está aberto, né? Então, porque tu não tem a perspectiva de panorama, né? Se tudo está muito aberto, lógico, tu não tem essa coisa, como eu falei, da questão da sala ali, né? Então, eu acho que é bem isso. Vi numa aula do Eclipse que ele criou o método dele de abrir os elementos. Centro, kick, bass, snare, e aí vai abrindo. Bateria abre um pouco, leads abre um pouco mais, ambiência um pouco mais e por aí vai. Cara, isso pode ser legal, eu acho legal, porém, ao meu ver, eu acho um pouco engessado e as músicas vão começar a sair muito parecidas, no geral. Então, isso é uma opinião minha, né? Não quero dizer que está errado. Eu acho que pode ser legal, mas ao mesmo tempo, uma das maiores coisas legais para mim é brisar e falar, cara, o que eu vou fazer diferente nessa música aqui? Cara, o snare vai soar de qual jeito nessa música? O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma percussão no lugar do snare e vou fazer ela soar completamente, sei lá, aberta. E vou colocar o open hat completamente em mono. Ou essa agora eu vou fazer um snare, um clap muito aberto, como se viesse dos lados, e vou colocar, sei lá, um open hat mais ou menos aqui, um outro loop no meio, shaker no meio. Então acho que vai muito de cada pessoa, assim. Eu gosto muito de brisar bastante nessas coisas, sabe? Então, para mim, não funcionaria muito isso, assim. Embora é um belo método de ter um template, assim, né? Eu prefiro ter um template, que eu vou ver se dá tempo de mostrar um pouco, que é né, de ter uma ideia de como começar as músicas, né? De tipo assim, eu quero que o meu kick comece desse jeito, eu quero que o meu bass faça isso, né? E aí a partir daí a música continuar, né? Então, mais ou menos por esse lado. Emicron, Rafa, como você recomenda distorcer um kick? Cara, eu recomendo não distorcer um kick, né? Eu acho que dentro do Psytrance, eu acho que cara, a grande maioria das pessoas não distorce o kick, né? Eu acho que se tu distorcer o kick, tu vai perder a força dessa paulada que é o kick do Psy, que é forte pra caramba. Que eu acho que faz muito o estilo da estética do som. Eu ainda não vi, eu acho, nenhum som com um kick mais distorcido dentro do Psy. Porém, no techno, todo mundo sabe aí que é extremamente clássico. Em algumas outras coisas, tipo mais rock, coisas assim também extremamente usado. Porém, eu acho que, cara, eu acho que, tipo assim, se tu for usar distorção, usa para começar em paralelo, né? Então, não seja tão agressivo assim. Coisas que tu pode usar, por exemplo, para distorcer um kick, talvez um Devil Lock da Sound Toys com mix 2-3%. Talvez dê uma textura legal. Tu pode, por exemplo, criar coisas completamente doidas ali com o send, então tu pode criar, sei lá, solar só os mid, distorcer só os mid e abrir só os mid, por exemplo. E aí tu vai ter o kick no meio e uma distorção meio esquisita nos sides, né? É alguma coisa legal a se tentar. Então isso faz parte do sound design, né? A gente pode até tentar aí ver o que acontece. E eu acho que não tem uma regra para isso, assim. Vamos dar uma olhada aqui.
Exatamente, tem que ter um contraste, senão não tem uma referência. Para começar a mixagem, é realmente necessário converter todas as pistas em audio wave? Cara, isso é uma pergunta bem importante. Eu acho, no meu sentido, tudo tem que estar em áudio, cara. Eu não gosto muito do MIDI, para falar bem a verdade. É, eu acho que o MIDI ele te dá muita possibilidade de tu perder o preset, de o som mudar um pouco. O áudio é o áudio, cara. Tá registrado ali, ficou gravado. Tu pode abrir o projeto 10 anos depois, o áudio vai estar lá. Se tu abrir um projeto, desculpa, de 10 anos, provavelmente tu nem vai ter mais os plugins ali que tu usou há 10 anos atrás. Então, eu concordo que acho que tudo esteja em áudio. Eu gosto bastante da ideia de áudio. O Macedo falou ali que tem o Modus e o Uncharted Territory. Sim, mas eles já são tipo uma estética completamente de techno, né? Nem dá pra dizer que é uma estética trance. Então, assim, concordo, ok, tem, mas daí é como eu falei, é nessa pegada mais de techno, que daí tu pode ser com layer, inclusive a gente está trabalhando num pack de kicks e vai ter alguns kicks que vai ter uma pegada meio saturação, meio techno, assim. Então vai ter algumas coisas nessa pegada, vai ter algumas coisas mais clássicas ali dentro do Psytrance. Como abrir bastante um elemento estéreo, orelha a orelha, sem perder a monocompatibilidade? Boa, essa daí é uma pergunta de milhões. Existem algumas formas de fazer isso, né? Por exemplo, vamos pensar aqui. Existe o Haze Effect, né? Que daí tu vai dar um delay de um dos lados, tu vai acabar estragando um pouco a monocompatibilidade. Ok, tudo bem. Existe uma outra forma que é com, por exemplo, aquele spread da Waves, que seria tipo colocar frequências. Por exemplo, tu coloca 1K para um lado, 2K para o outro, e daí fazer com que eles se somem no mono, e daí vai ficar tipo, digamos, zerado, né? O som, ele vai soar sem como se estivesse sem efeito, porém vai te dar o efeito de estéreo. Isso é uma opção, porém, se tu pegar algum elemento que converta o áudio para mono só com um dos lados, ele vai foder o som. Então, tipo assim, porque ele vai pegar o som e não vai somar um com o outro, né? O mono ideal seria que tu pegasse o lado esquerdo e o lado direito e somasse os dois, né? Então, eu acho que seria o jeito mais certo de fazer o mono, mas existem algumas outras possibilidades. Por exemplo, coisas mais avançadas que tu pode fazer, tu pode criar um send, usar qualquer efeito que tu quiser de formas de abrir. Por exemplo, assim, tu criar um send, usar esse send como sei lá, com Haze Effect, e esse Haze Effect, tu tirar o mono dele. Então, quando tu passar para mono, ele não vai interferir em nada no mono, mas ele vai estar tocando no estéreo. Não sei se deu para entender, se quiser eu posso mostrar aqui como é feito isso, mas é uma técnica bem legal, simples de fazer. Um W40 tem saturação fuzz da Waves, é bom para colocar no kick, recomendo. Cara, nunca testei esse, não sei. Não sei te dizer. No kick, para falar a verdade, eu não gosto de usar muito efeitos. Eu uso muito o backbone da própria Steinberg, que ele é um sampler, e aí eu consigo separar o top e o low do kick, então eu consigo manipular os dois áudios diferentes. Então, por exemplo, eu pego um sample, eu jogo dentro do backbone, eu consigo mexer no pitch sem mexer no top, consigo mexer no top sem mexer no grave, consigo, sei lá, colocar filtro, consigo fazer o que eu quiser, consigo colocar efeito diferente. Então ele é o cara, acho que eu basicamente uso só ele no kick e alguma coisa de equalização, assim, eu não costumo usar muito outros processamentos, assim, né?
Muito raro, talvez um Saturn, uma coisa mais leve assim, ok. O kick distorcido, ele é, né, tipo assim, isso aqui também se cabe mais em alguma coisa que a gente estava comentando antes. Por que o kick distorcido, vamos ver quem acerta aí, ó. Por que o kick distorcido tira a pressão, no caso grave, né? Por que o kick distorcido tira o grave? Mesmo não tirando o grave. Vamos ver se alguém sabe essa, né? Pensem aí. Duplicar o canal, deixar um em mono e controlar o estéreo do outro, dá também? Dá, com certeza. O estéreo split da Melda também é muito bom. Os plugins da Melda, no geral, são muito legal. No final das contas, para ter, tem que ter abrir mão do outro, pelo menos um pouco, certo? Não dá para ser abertão e muito forte em mono também no mesmo tempo. Ou dá? Dá. Os Capitão Hook, por exemplo, é uma... Eu tenho para isso é o Capitão Hook. O haste dele da Space Tube é 100% no estéreo, parece que vem na orelha. Mas é mono perfeito. Então, cara, o Capitão Hook é um cara que usa essa técnica que eu falei ali da coisa. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu abrir o Cubase. Deixa eu ir para cá. Tela mais web. Bom, temos o Cubase aqui. Eu vou pegar e vou abrir. Pode ser um fóssil mesmo aqui. Vamos botar tudo numa nota qualquer. Vamos tirar os efeitos. Vocês estão escutando bem aí? Só para conferir? Tá, beleza. Eu tenho isso aqui 100% mono, né? Não tenho nenhum efeito. Né? Perfeito. Tá? Então, isso é uma coisa. 303. Aí agora eu vou abrir um FX Channel, tá? Vou abrir um FX Channel. Esse FX Channel eu posso colocar algumas coisas dentro dele. Eu posso começar, por exemplo, com um desse daqui, por exemplo, né? Que é eu posso dar delay no canal ou eu posso mexer na fase dele. Então, por exemplo, se eu quiser pegar e inverter um dos lados, o que eu vou estar fazendo aqui, né? Eu vou estar agora, se eu adicionar aqui, eu vou estar pegando o sinal original e vou estar adicionando um sinal nele com a fase invertida, né? Ele vai soar só basicamente mais forte de um lado por causa que um lado foi invertida a fase, né? Se tu fizer isso com delay, né? Tu começa a perceber que tu consegue abrir bastante, né? Por exemplo, já está bem aberto o som, né? Porém, se a gente colocar em mono, né? Não dá nem para dizer que tu perde, mas tu perde um pouco. Tu acaba perdendo, esmigalhando um pouco os transientes e tal. O que seria o legal aqui, né? A charada da parada seria tu mutar o MIDI. Então, o que tu tá fazendo aqui? Tu abriu o sinal, né? Tu criou um sinal estéreo e daí tu mutou o MIDI. Quando ele botar para mono, ele vai simplesmente desaparecer esse sinal estéreo, que é exatamente o que o Capitão Hook faz. Tanto que se tu reparar, quando tu bota para mono e tirar do mono, tu vai ver que os timbres são um pouco diferentes. Então, tipo assim, o que tu poderia fazer aqui? Tu poderia ir mais longe, tu poderia pegar aqui e colocar uma saturação. Tá. O que eu fiz de errado aqui? Tá, eu tô com mono. Tava com o mono ligado ali, por isso que ele tava. Então, por exemplo, eu tenho esse timbre bem distorcido, né? Quando eu colocar em mono agora, o timbre distorcido vai sumir, né? E ele só toca no estéreo. Se eu der o solo nos sides,
Ele só toca nos sides. Então isso é uma mega maneira de conseguir fazer com que o som soe de uma forma correta, digamos assim, em MIDI, né, no MIDI, e tu também tenha... E daí, cara, aqui tu pode sair... Aqui eu fiz uma forma, né? Tu pode fazer de várias outras formas. Tu pode fazer com phase, por exemplo, que, né, soa legal. Aí que tu poderia... Aqui eu coloquei, por exemplo, um RAW, mas tu poderia... Para ficar bem fácil, né, de enxergar, né, isso, né? Mas tu poderia colocar qualquer outro efeito aqui. Tu poderia colocar um chorus, tu poderia colocar um... Ou colocar nada mesmo, né? Então tu conseguiu mono, estéreo. Então tu consegue ao mesmo tempo adicionar o que tu quer, que é uma, cara, é uma forma muito legal de trabalhar. E como, tipo assim, tu consegue dosar níveis diferentes. Então, tipo assim, se tu pegar um elemento com esse mesmo canal aqui, né, que seja mais tipo, eu criei esse canal aqui para tipo, só criar estéreos, por exemplo. Então, tu colocar níveis diferentes, né, no caso no Send aqui, isso aí é um canal de efeito, é um canal de retorno. Tu colocar níveis diferentes aqui, ele vai ter níveis, digamos, de abertura diferente. Então, tipo assim, tu tem 3 elementos mono. Um tu colocou menos 15, outro colocou, sei lá, 7, outro tu colocou 0. Então eles vão estar posicionados em 3 spots diferentes, assim, né? Então isso é uma parada bem legal. Se vocês repararem nessa música do Capitão Hook, é bem visível que o som muda, né? De timbre, um pouco. Que é bem isso aqui, né? E daí, tipo assim, tu pode, aqui eu fiz de uma forma, com a fase, tu pode fazer com delay, tu pode fazer com wider, tu pode fazer com qualquer coisa. O interessante é tu mutar o MIDI depois, né? Porque daí tu não vai ter nenhum conflito. Se eu deixar o MIDI aqui, quando eu jogar pro MIDI, né? Olha como eu perdi aqui, ó. Vamos jogar agora, vamos pegar e tirar botar o MIDI de volta. Aqui no caso está bem gritante para vocês conseguirem entender, mas isso aí é só para vocês verem a possibilidade que vocês podem fazer. É basicamente infinito, sabe? É basicamente infinito. Tu pode fazer muita coisa, né? Sei lá, para distorção, para reverb, para, né? Por exemplo, tu poderia, ao invés de colocar isso aqui, tu poderia colocar um chorus aqui, por exemplo. Que foi algo parecido com o que eu fiz na track com o ground bass. Então, por exemplo. Digamos que pode. Sem nada. Então tu cria uma ambientação, né, uma espacialização no elemento que é mono. Então, cara, isso é basicamente infinito. Tu pode fazer de várias formas, mas só para vocês pensarem nisso, né? Que se tu tirar o elemento ali do MIDI, ele vai basicamente tipo te resolver o problema de interferência com o MIDI, né? Porque agora tu não tem mais, são duas coisas completamente separadas. Esse canal aqui é só o side e esse canal aqui é só o MIDI. Então, tipo assim, eu quero mais side, tu aumenta mais o send que ele tá enviando aqui. Tu quer menos, tu diminui. Então, basicamente, tu consegue controlar a quantidade de estéreo que tu quer com esse knob aqui.
E daí aqui tu pode deixar com distorção, com coros, com o que tu quiser, basicamente. Então, tipo assim, coisas que são mais transientes, por exemplo, eu gosto normalmente de mexer mais com a fase ao invés de com outra coisa. Coisas que são mais espaciais, os coros funcionam muito bem para tipo pads e coisas desse tipo, né? É, tá de testar, né, cara? Tipo, em poucos segundos tu consegue testar coisas diferentes e ver o que que é mais legal e o que que é menos legal, né? Eu acho que tá na parte criativa da mix isso, mas pode ter certeza que os timbres do Capitão Hook, primeiramente, são tão abertos por causa que eles têm basicamente nada na música, tipo, poucos elementos e muito altos, né? E esse elemento aí que ele tá fazendo, ele provavelmente tirou completamente fora de fase, né? E tirou o meio e daí colocou o outro timbre ali, tipo, no meio perfeito, né? É, Quais as distorções que tu usa para 303? Eu gosto bastante dessa, da UAD. Basicamente, a que eu mais uso é essa, que eu tenho o pedal aqui também, que é o Hatch. Basicamente é isso, assim, que eu uso mais. Deixa eu pensar. Às vezes o quadrafuso é legal, do próprio Cubase, esse 2, que ele é multibanda, então tu consegue saturar mais uma parte, normalmente na distorção aqui, que é mais agressiva. Separadas, né, no caso. Saturn também, que seria uma parada parecida com esse do quadrafuso, só que muito mais complexo, né? Muito mais, mais quantidade de possibilidades e qualidade até no geral, mas às vezes tu nem quer a qualidade. E te dá essa possibilidade aí de criar mais coisas, né? Então, por exemplo, aqui vamos... Tu escolhe. Esse plugin é legal que tu consegue, tipo, usar delay nele, tu consegue abrir só uma parte. Então, por exemplo... Tem um gate também que ele gera um som bem doido. Tem o estéreo aqui também que tu consegue aumentar e diminuir. Tu consegue panear também as bandas, o que é uma coisa legal às vezes para alguns synths, por exemplo. Então ele é um plugin bem legal, cara, bem complexo, assim, tem bastante coisa legal para síntese, ele é bem legal esse aqui. E aí, então acho que isso é uma possibilidade bem legal, assim, de usar para efeitos de send, né, que eu basicamente nunca vi ninguém falando nada disso, mas é uma coisa bem legal. Outro plugin que é muito legal também, que ele faz basicamente isso também, é esse plugin. Então ele tem 4 módulos básicos aqui, que seria o mid, o side, que seria o normal, então tu consegue aumentar o side, aumentar o mid, tem delay, se tu quiser dar um delay nos sides em relação ao mid, tu consegue, tu tem filtro, né, de high pass e low pass. Isso aqui é basicamente o normal, digamos assim. Aí esse lado de baixo, que é o lado mais interessante, que ele pega o mid e aplica no side, então, por exemplo... Então tu consegue criar algumas coisas, tipo, por exemplo, aqui, né? Estéreo. E aí tu consegue também filtrar isso aqui. Tu consegue dar delay nisso aqui. Olha como mexe o delay, né?
cria uma leve ambiência, mas tipo, deixa uma profundidade legal também, ó. Então, tipo assim, é um plugin muito legal de trabalhar com estéreo. Acho que talvez esse seja o plugin mais completo para estéreo. E daí, esse aqui é ao contrário, ele pega a informação dos sides e coloca para o MIDI. Então, por exemplo, aqui ele não vai pegar porque ele não tem, né, os sides aqui nesse plugin. Ele tá só fazendo depois aqui no caso. Teria que pegar um som com sides e daí tu conseguiria injetar um pouco de MIDI nos sides, né? Aliás, pegar um pouco dos sides e injetar no MIDI, né? Então, tem solo, tem inverter a fase, tem... Cara, é muito complexo esse... Ele é legal para criar essa ambiência, né? Né? Tipo assim, tu consegue criar meio como se fosse um... Sentir que tu tá mais numa sala, né? Tipo, ó, extremamente dry, né? E aí? Não, alô pra rapaziada aí. Beleza? Como é que tá? Tô aqui mostrando esse plugin aqui. Pô, só dar um salve que semana passada lá o microfone não tava funcionando, porque eu esqueci de ligar a Phantom Power, erro básico. Depois eu vi que tava a Phantom Power só de um ligado. Não vai ocorrer novamente, vamos melhorar. Boa aula aí, galera. Depois a gente vai abrir no Instagram da ARTQA ali quais assuntos vocês querem que a gente traga aí. Boa. Daí até ajuda nós aqui na criação de conteúdo, que às vezes é tanta coisa, a gente vai focando no melhor. Valeu, rapaziada. Bola. Vou lá acender uma churrasqueira pra nós. Boa! Daqui a pouco eu vou ter que largar vocês aqui para ir lá bater um rango. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Desculpa a minha conveniência, mas é possível fazer uma masterização direto no projeto sem precisar exportar a mix? Sempre tive essa dúvida. Cara, isso é uma boa pergunta também. Eu acho que existe sim a possibilidade de fazer direto lá. Eu gosto mais de fazer direto no projeto. Eu sinto um pouco mais organizado lá direto no projeto. E a minha master, como eu que estou produzindo, a minha master não é muito, digamos... Não faço muita coisa na master, exatamente por causa que eu já fiz os processamentos, né, nos canais e tudo mais. Existem os benefícios de fazer direto, fora do projeto, sim, porque daí tu pega todos os canais separados lá, aí tu vai ter o controle melhor. Por exemplo, quando eu pego para fazer as mixes em master, a primeira coisa que eu faço, que gasta boa parte do tempo da masterização, é organizar o projeto, recortar, deixar tudo bonitinho, e aí deixar tudo certinho para não ter, por exemplo, uma sobra do kick, né? Isso também é uma coisa que acontece muito. Aqui tá o kick, daí tem uma sobrinha de um outro elemento, tipo assim, né? Por exemplo, sobrou um pouquinho de um bass aqui, por exemplo, e tu vai acabar estragando o ataque do kick, né? Então isso aí é uma coisa que é importante ser bem cuidado. Assim, como eu estou fazendo o projeto e eu já me acostumei a fazer ali, para mim é de boa fazer tudo no mesmo projeto, mas nem sempre é recomendado. Eu acho que tu ter uma visualização num projeto novo, zerado, sem efeitos e tudo mais fora, talvez seja uma boa opção, assim. Eu acho que vale a pena. Sim, mas não é muito bacana na minha visão fazer isso, a não ser que você reduza bastante os canais. Separa os bonitinhos. Exatamente, cara. Eu no final eu vou meio que já balanceando as coisas. Na grande maioria do final das minhas músicas tem 40 e poucos, 50 canais. Não tem muitos. Eu agrupo algumas coisas e meio que já deixo pronto ali naquele canal. E eu sou um cara bem cuidadoso com essa questão dos timings, assim, né? De deixar tudo sempre limpo para não ter nenhum tipo de né, de sobra ali, né? Então é mais ou menos isso, assim. Vamos lá. O que você usa basicamente na master quando produz? Na grande maioria das vezes, vamos ver se aqui tá o meu... Não, deixa eu... New Project. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu setup de
Bom, basicamente tem isso aqui, ó, que são clippers e limiters, basicamente, que eu uso na master. Lógico que eu adiciono normalmente mais uma equalização, mas o que eu faço normalmente é isso, assim. Por exemplo, eu tenho alguns tipos de clipper diferentes, que seriam os hard clip na entrada aqui. Então, tipo, eu escolho para ver qual que soa melhor. Ultimamente eu tenho usado muito esse, tenho gostado bastante dele, do Saturate, em hard clip aqui. Daí eu normalmente, porque eu já fiz a música, isso era uma coisa que, né, que era a ideia inicial ali de ter, por exemplo, um início, né, como de ter o VU aqui, esse VU está setado em 12, então eu faço o kick entrar aqui em 0, e daí, vamos ver se todo mundo acompanha aí, se alguém tiver alguma dúvida me pergunta. Então, menos 12 é uma calibração, então eu uso o kick batendo em 0 aqui, então se eu pegar um kick e fazer ele bater em 0, a minha música começa a partir daí. O pico dela vai ser mais ou menos em torno de menos 7, então eu sei que a minha música vai estar mais ou menos menos 7 dB mais baixa do que uma master lá, do que o volume que eu uso. Então aqui eu entro com mais 3 dBs, eu já sei que isso aqui vai começar a clipar de leve algumas coisas só para tirar os picos. E aí eu uso normalmente, tenho usado esse limiter aqui, que daí eu normalmente coloco mais alguns dBs aqui de ganho, para pegar o volume final, consigo controlar aqui no curve para a quantidade de soft limiting e de brick wall para meio que se comparar uma com a outra, não ficar nenhuma muito mais forte do que a outra. E depois eu uso um final para true peak limiting. Então, isso é um chain que eu vou falar mais com calma depois em alguma outra live, mas basicamente é isso, assim. Então eu tenho algum equalizador que eu uso muito esse, eu acho que talvez seja o meu preferido, o AMEC 200 da Plugin Alliance. Basicamente seria esse o meu setup de uma master. Costumo deixar o kick em volume específico das masters que faz, estou fazendo as minhas e deixando em menos 9 RMS. Então, essa é uma pergunta extremamente boa, né? Que foi aquilo ali mais ou menos que eu falei. Então, o que eu faço, né? Se eu pegar aqui um kick, vamos aqui, ó. Um kick que eu enviei pro Talpa de uma master, que vai ser de um futuro kick de pack de kick da ARTQA. Então, por exemplo, se eu pegar esse kick aqui, eu não penso nele em pico nada, né? Eu vou deixar ele assim. O que eu vou querer nele, né? Eu vou querer que ele bata em 0 aqui, né? Então, tipo... Aí, né? Pico dele, menos 6,5, que é mais ou menos aquela média lá que eu tava falando, né? Mais ou menos na média de menos 7. Então, tipo assim, isso que eu faço. Por que eu meço em VU e não meço em pico? Então, por exemplo, se eu pegasse, por exemplo, um kick qualquer, que ele tivesse, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar um outro kick qualquer aqui. E vamos supor que esse kick eles tivessem isso aqui. Né? Sei lá. Vamos só supor que ele tivesse um ataque mais forte. Né? Que seria... Olha lá. Eu simplesmente, o que eu fiz aqui? Eu emulei um problema, né? Que pode vir a acontecer. Que é tipo... Por exemplo. Então, por exemplo, assim, se eu tirar isso aqui, esse tá o meu kick, ele tá batendo em menos 6,5, né? Lá no master ele tá batendo em menos 6,5. Digamos que por alguma coisa que tu pegou num sample pack, que o kick ele veio com mais ataque que deveria, por exemplo, ou a pessoa fez um layer, sei lá, botou algum transiente, botou alguma coisa, tu adicionou um compressor, fez alguma coisa que adicionou mais transiente, que seria, por exemplo, isso. O volume basicamente não mudou em nada, né? O volume continua o mesmo. Né? Mas o pico pulou para 2,8. Então só nessa ida aí tu perdeu praticamente 4 dBs. E agora, se a gente vir aqui e olhar, aqui também não mudou basicamente nada.
Então, tipo assim, o que que é o VU? O VU, ele tá mais relacionado de como a gente ouve o som, né? Eu acho que ele tem como se fosse um ataque de mais ou menos uns 300 milissegundos. Então, ele demora um pouco para realmente pegar o que que é de volume. Então, por exemplo, assim, o pico é uma coisa extremamente falsa na grande maioria das vezes, né? Então, o pico pode tu ter um pico de uma coisa, mas o que que aconteceria aqui, por exemplo, se tu fosse a pessoa que segue o pico? Tu pegaria, colocaria o kick, tu baixaria o volume do kick e daí tu começaria de novo naquele problema de ir atrás de algo que já está errado lá no começo. Então, por exemplo, assim, tu estava com o transiente muito alto, tu baixou o volume do kick, mas na verdade era o transiente que estava muito alto e daí teu volume do kick não tinha volume. Então tu acaba caindo naquele corrida de rato ali de novo. Então, por exemplo, assim, o VU ele é muito melhor para medir esse tipo de coisa. Então, tu consegue sentir muito mais né, o RMS e o VU. Eu acho o VU mais fácil por causa que ele já tem o medidor aqui. Então, isso aqui serve para eu dar o start na minha música. Eu escolhi isso de 12 e bater em zero, que é o que eu acho legal para entrar lá no Master Chain, ok, né? Então, e eu também deixo isso aqui no meu master e eu também, por exemplo, assim, coisas que acontecem muito, que é tipo assim, ao passar do tempo, mas eu fui comparar minha música lá com a música do X, do fulano, e a minha música tá faltando grave. Daí eu venho aqui, pum, coloco o grave aqui. Só que tu colocou a música do fulano X para bater o kick bass batendo em zero também. E daí tu deu o grave lá, tua música já passou aqui. Então já está errada essa equalização que tu está fazendo. Tu não está comparando uma coisa com outra. Tu tá comparando uma coisa com a mesma coisa. Tu está comparando uma coisa com outra coisa. Então, por exemplo, se tu quisesse realmente saber se essa equalização está certa, tu teria que tirar no master aqui até ela voltar mais ou menos onde tu estava, né? Aí agora tu pode ver, isso aqui está melhor do que isso? Aí tu vai conseguir julgar de certa forma o que está melhor. Então, cara, esse é um erro crucial que muita gente comete, é sair adicionando coisa, e daí tu começar a perder espaço, e aí tu chega lá no final, minha música não fica tão alta quanto das outras pessoas. Sim, é exatamente por isso, né? Tu não tá conseguindo manter a tua estrutura de ganho ali certinha, de isso aí ser acompanhado em toda a track. Então, tipo assim, se a tua música não soa tão grave quanto a do fulano X lá, e as duas estão batendo em zero, tem alguma coisa errada na tua música, né? Provavelmente pode ser a fase, pode ser o timbre, pode ser o kick, pode ser o timbre do bass, pode ser o timbre do kick, né? Aí o que tu vai precisar? Daí é um estudo um pouco mais avançado para descobrir como que tu conseguiria arrumar isso, né? Então já é uma coisa já mais avançada. Mas para começar todas as músicas, eu aconselho vocês a criar alguma espécie de método. Por exemplo, eu criei esse, é uma coisa que eu meio que desenvolvi com o tempo, e eu acho que funciona muito bem. Então, tipo assim, isso aqui tá sempre no meu master, na hora que eu começo o projeto ele tá ali, e eu de fato tô sempre de olho nele para ele nunca tá passando muito desse zero aqui, né? Ele vai passar com mais coisas quando botar o bass, quando botar os outros elementos, vai, mas ele não vai. Primeiro, o kick vai estar sempre em zero, e o que ele vai passar vai ser algumas coisas que eu tô adicionando por ter mais energia no grave, né? Então é basicamente isso. Não vai ficar travado no 3? Não vai ficar travado no 3. Se tem alguma coisa travada no 3, provavelmente não tem um LFO de uma forma certa, LFO no bass, tem um baixo muito alto, né? Muito sub. Então, tipo assim, são coisas que tu vai começando a se entender melhor com o passar do tempo, assim, né? Eu acho que ele usa o VU mesmo, é isso aí, usa o VU. Vi muita gente comentando desse Invisible, qual a diferença dele por um limiter convencional? Cara, não sei, ele soa muito melhor do que os outros. Não sei qual é a diferença. O Invisible Limiter é o melhor limiter que tem, não existe outro, ao meu gosto. Todas as minhas masters são feitas com o Invisible Limiter. Eu não deixo a carga toda só para ele, né? No caso, são vários, né? São vários processamentos até chegar nele. Por exemplo, normalmente se eu faço uma Stem Master, tem um processamento de limitação, clipper dentro do grupo. Às vezes nos canais separados, depois no Master, e o limiter normalmente ele adiciona mais uns 2, 3, 4 dBs de limitação no final, né? Então ele não faz o trabalho sozinho, mas ele é muito bom para isso.
Então, pois é, olha lá, Osmar, é tipo, para isso meio que funciona os grupos, assim, se é um pico específico, tu pode colocar um clipper no grupo. Por exemplo, como eu falei, eu vou deixar isso de dever de casa para vocês. Se vocês colocarem o kick de vocês batendo a 0 VU com a calibração de 12, tu já vai saber um número que tu pode colocar no drum bus, por exemplo, para clipar. Tu já vai saber um número que tu vai colocar, por exemplo, nos synths para limitar. Então, tipo assim, isso é uma coisa que vocês têm que desenvolver. Eu também não vou dar tudo mastigado para vocês, mas é alguma coisa que vocês podem sentar agora no computador, colocar o kick de vocês de uma música que vocês estão fazendo, salvar um novo projeto, e daí vocês vão colocando o volume das baterias, e daí vocês vão ver, eu acho que limitar em -5 tá ok, acho que limitar em -10 tá ok. Depende da bateria, depende, né? Como aquele negócio do Eclipse ali. Pode ser que vai ser diferente, vai ter música que vai ter o snare mais alto, vai ter música que vai ter o snare mais baixo, né? Então depende muito disso, mas é muito importante vocês começar a ter esses números na cabeça de vocês, para diminuir a quantidade de possibilidade de erros, né? Então, por exemplo, se tu fez o kick tá lá batendo no 0, tu mandou ele pro kick bass, os dois estão ali batendo com pico em mais um ali no VU. Tu colocou as baterias, tu viu que as baterias estão dando pico lá, se tu botar em -6, elas estão começando a só clipar 1 dBzinho, 2 dBzinho, top. Mandou para os synths, os synths aumentou o volume, cara, tem uns synths aqui que estão dando muito pico. Estão baixando estão dando pico lá em 0. Cara, é alguma coisa errada, volta nos synths, vê o que está acontecendo. Talvez já achata um pouco os synths com o limiter, depois manda pro grupo, aí já está melhor. Então é mais ou menos esse jogo que vocês têm que saber, de jogar, de ir para um lado e para o outro, ver o que está errado, ver o que está certo. Se vocês tiverem os números na cabeça de vocês, a possibilidade de errar é muito menor. Eu digo por experiência própria, se vocês não fizerem sem nada na cabeça, tipo simplesmente começar a fazer, a chance de vocês errarem é muito maior. Trabalhar em dinâmica no grupo? Sim, cara. Eu trabalho bastante dinâmica nos grupos, para limitar e trazer as coisas mais condensadas para o Stereo Bus, né? Seria plugins basicamente para limpar os transientes, então não necessariamente para ganhar volume, né? Uma equalização, como eu falei que eu usaria, mas basicamente eu já venho com a mix boa para o Stereo Bus, né? Que daí eu posso também, tipo assim, se está faltando alguma coisa de processamento, normalmente eu vou fazer ou nos canais ou nos grupos, eu tento deixar o mínimo para o Stereo Bus. Isso seria na hora da master, certo? Ou na hora da mix? Como regula o level do bass? Com lufs, cara, o volume do bass daí cara, no ouvido, porque cada bass tem harmônico diferente. Eu não uso level, tipo assim, se falar quantos dB tu usa abaixo do kick do bass, eu nem sei quanto que é o padrão da galera usa. Eu normalmente uso o kick batendo em 0 aqui, e daí depois eu boto no ouvido e também boto com o span, né? Tu consegue controlar os harmônicos, né? Então, por exemplo, assim, se a gente pegar e criar um bass rápido aqui, vamos mostrar o quão fácil é de criar um kick bass com os presets da... Vamos usar um que eu gosto bastante, o Radiant. Aí, vamos pegar aqui, vamos fazer um offbeat. Opa, é aqui na verdade. Aí. Então, por exemplo, aqui, ó, tu consegue controlar com os harmônicos do bass, né? Aqui parece estar um pouco alto, né? Por exemplo, se tu pegar ali, tá o kick, os harmônicos do bass, eles normalmente vão estar nessa faixa, assim, ó, né? O kick vai estar aqui e os harmônicos, eles vão estar nessa região. Por exemplo, se tu começar a aumentar a nota do bass, de pitch, né? Vou baixar mais, né? Aqui dá pra ver bem o que é esse pico aqui, o bass é esse harmônico. Então aqui tu sabe que mais ou menos o volume tá legal. Se eu fosse mixar isso, eu baixaria um pouco esse primeiro harmônico aqui. Se fosse num bass mais rápido, offbeat, ok. Mas se fosse um bass mais rápido, eu baixaria esse primeiro harmônico. Por ser uma nota muito sub, muito grave, onda muito longa, acaba ficando um pouco embolado, né? Então eu tiraria um pouco daquele primeiro harmônico. Já vi tanta gente comentando desse Invisible, qual a diferença? Já foi, não deixa passar 0.
Isso é, cara, a gente pode fazer uma coisa é, exclusivamente sobre como, né, do processamento dos grupos e tal, que eu acho que é bem... Poder aumentar a taxa de bits, blá, blá, blá. Mas limite invisível. Valeu demais. Se samplear o kick de uma track que já está masterizada e usar na minha track, teria problema na minha master? Não, muita gente faz isso, inclusive. Provavelmente o kick que tu pegou no sample pack pode ser que ele já tenha sido roubado de outra track também. Então, os dois eles podem passar de zero um pouco ali, como eu comentei, né? Eu acho que... né, por exemplo, aqui, se a gente vir aqui só para dar uma última... Ó, ele começou a passar um pouquinho, ó. Então, tipo assim, até 1,5 aí, que é onde ele tá ok. Isso pode ser um sinal também de, por exemplo, o baixo está muito alto. Por exemplo, ó, se tu fez isso aqui, o baixo está muito alto, tu já sabe que ele começou a estourar lá. Então, isso aqui, o que eu tô falando é algumas coisas minhas, tá? Então, tipo assim, é importante vocês pegarem e começar a ir atrás das coisas de vocês, né? Por exemplo, se tu começar a tirar o primeiro harmônico ali, ele já baixou um pouco aqui, ó. Então isso tudo são possibilidades aí de vocês ficarem ligados e descobrirem, de certa forma, formas que vocês gostam de trabalhar e coisas visualmente para também, sabendo que o som está soando certo nas caixas, conferindo visualmente, né? Acho que isso é bem importante também. Então é isso. Reparem que, tipo, se tu tem um bass com muito grave, ele vai começar a subir muito lá, né? Olha lá, né? Então, tipo assim, mesmo que tu abaixe o volume desse bass, se ele tem um sub bem grande, né? Olha lá, como ele sobe lá. Então, tipo assim, isso é importante para saber de balanço, né? Então, vocês vão conseguir fazer os próprios métodos de vocês. Aqui eu estou dando só uma ideia, vocês podem explorar, ver música de artistas que vocês gostam, comparar, e é isso. Acho que é o caminho. Eu acho que o aprendizado de fato começa quando tu começa a tentar explorar coisas, e tu vai aprender coisas e vai criar técnicas tuas para de fato, né, subir de level e fazer algo que realmente é teu, né? Acho que esse é o mais legal. Existem caminhos para fazer as coisas, né? Como eu falei aqui, coisas que eu uso. Pode ser que o teu seja diferente, tu consiga até achar umas formas mais eficientes de trabalhar, ou menos, ou que funciona melhor para ti, né? Isso aí é o que menos importa. E é isso. Agora já ficou meio tarde aí sobre o volume do Cubase, mas próxima vez eu dou uma regulada. Então, isso aqui também é uma coisa legal. Para os outros elementos também regula pelo VU ou OpenSnare? Não, eu não uso o VU para mais nada, basicamente. Eu só uso para ficar analisando se eu estou adicionando muito ganho em alguma coisa no meio do caminho. Que o VU, basicamente, por exemplo, ele funciona mais para grave, né? Então, por exemplo, aqui, se eu pegar o snare aqui... Então, por exemplo, se eu pegar o snare e colocar aqui... Não. O snare tá bem alto, né? Ó. E ele sobe muito pouco, viu? Do primeiro kick, né? Sobe, sei lá, menos de 1. Então, tipo assim, não tem muito como ver por aqui. Outras formas de ver o volume do snare é com um analisador, né, de espectro. Então, por exemplo, ó, aqui tu já vê que o pico do snare tá batendo mais alto do que o pico do kick, né? Então, tipo, isso aqui é um indício de que tá muito alto. Com outro analisador de espectro, aqui também, por exemplo, de regra geral, nada vai passar o pico do kick aqui, né? Então, por exemplo, se eu fosse pegar, não escutar esse snare e colocar o volume dele, normalmente eu colocaria ele batendo na região que ele não desce muito pico, né? Então, por exemplo, ó, subiu aqui o médio grave, que isso aqui tu pode cortar, mas ó, ele não subiu muita coisa pra cá, né? Então, tipo, se eu não estivesse escutando, só estivesse olhando, eu colocaria o volume mais ou menos nessa região aqui do -9.
né? Mais ou menos isso. Então é uma forma também de ver. E aí, olhando lá o outro analisador, ele também vai estar mais abaixo do que o pico que estava antes, né? Que ele tem uma fase bem grande quando bate o snare, por causa desse grave aqui. Então, inverti a fase, ele trocou o pico. Áudio, loucura. Mas é isso. Indica alguma ferramenta para fazer dançarem no estéreo? ARTQA, cara, eu acho. Seria uma boa... Esse pulo do gato aí vale ouro, só aplicar o conceito. Bom demais. Exatamente, cara. Eu acho que, tipo assim, eu falei a ideia, agora vocês podem talvez estudar um pouco sobre isso e aplicarem no jeito de vocês, assim, conforme a música de vocês, e daí vocês vão começar a ter os números de vocês. Por causa que, por exemplo, as músicas que eu faço não são iguais às músicas que vocês fazem. Os elementos que eu uso são diferentes, os kicks são diferentes, os snares são diferentes, e nem todas as minhas músicas existe uma regra. Tem músicas que eu realmente aumento um pouco mais o clipper dos drums, tem músicas que eu abaixo um pouco mais, tem músicas que eu clipo mais, tem músicas que eu clipo menos. Então, tipo, não tem uma regra. Eu não quero falar nenhum tipo, faz isso, isso, isso. O que eu falei disso aqui é porque realmente, por exemplo, isso aqui de fato é uma regra, porque se tu fizer algo com o snare que estava naquele volume ali, o pico do snare vai estar mais alto que o pico do kick, isso está errado. Tu não vai ver nenhuma música desse jeito, né? Então, serve como uma regra e um bom indício para o volume. Mas, cara, isso é mais questão de confirmação, né? Colocar o volume do jeito que tu quer e aí tu confirma no analisador. Muito mais do que tu ir só pelo analisador, né? Tudo visual é sempre uma combinação de conferir o que está escutando, né? Eu acho que é uma confirmação do que tu está escutando, né? Isso, o VU ele não é imediato, né? Ele não é como um pico, ele funciona como se fosse um pico com um ataque mais lento. Ele é meio que uma média, ele está entre o pico e o RMS, basicamente. Isso. Resumindo, eu uso o VU para deixar ele na calibração de 12, coloco o kick 0 e não faço ele subir muito mais do que isso. Não, tipo assim, se eu quiser colocar mais grave depois na música, ou aumentar mais o kick bass, eu vou fazer com que ele não passe muito daquele volume ali. Porque eu já coloquei uma referência ali que eu gosto, provavelmente, que está batendo em 0, então eu preciso deixar ela continuar batendo em 0 para ficar, de fato, certa música. Como eu falei, existe a possibilidade cagada de aumentar o grave, daí tu vai aumentar o grave, mas na verdade tu tá aumentando o RMS, daí a comparação já não é mais igual, e daí tipo tu compara, acha a tua música melhor, mas daí tu vai tocar, tu vê que a tua música tá muito grave, tá ligado? É tipo, mano, é uma parada que vocês, a partir do momento que vocês conseguirem entender a lógica de chegou, tem essa referência, a referência é essa, a música a referência tá batendo no 0 VU também, tu baixou ela, digamos, 8 dB para bater no 12 ali, cada música vai ser diferente, tu já sabe que se o teu kick bass tá batendo no 0, ali batendo no 0 VU, o kick bass da referência tá batendo no 0 VU e tu baixou menos 8, tu já sabe que tu vai ter que aumentar mais 8 lá no final para ficar no mesmo volume final, então tu tem várias referências a partir disso, e tu sabe que tu não pode mexer no volume. Tipo, tu tem que ter a mesma pressão da referência sem mexer no volume, né? Acho que isso é o mais importante, para te manter sempre a referência, né? Porque se tu começar a mexer e adicionar grave, mexe nisso e mexe naquilo, a chance de se perder é muito grande. Então, digamos que o volume dos graves pode se regular pelo VU e os transientes pelo pico. Sim, os transientes pelo pico, mas os transientes pelo pico também é mentiroso, assim, né? Como eu falei, tu pode pegar o snare que tenha muito mais transiente do que o outro. A gente pode simular algo bem rápido aqui, né? Por exemplo, isso aqui, ele tá batendo em, sei lá, 2, menos 0,2. Agora, se eu pegar e fizer isso aqui, ele não mexeu em nada, praticamente no volume. E ele já tá dando pico em mais 6 lá. Simplesmente porque eu dei um pouco mais de ataque, né? Ó. O som, de fato, não é muito diferente. Só que daí, se tu fosse deixar pelo pico, tu teria feito isso para deixar o mesmo volume, né? Olha lá.
Qual que tá mais alto? Né? Então, tipo assim, o pico ele é uma coisa para ficar ligado, mas não é para usar ele como referência, eu acho, né? Acho que esse é o mais importante. Ou pelo menos vocês saberem disso, né? Ah, o Cubase não tá saindo som, desculpa, porque acho que eu acabei abrindo o projeto ali, acabou que não fiz o bagulho. Mas nada demais, não era nada extremamente importante. É o parâmetro para se guiar apenas, né? Para ver. É, exatamente. Uma coisa que eu ficava impressionado que o Bonet e o Eran mixavam olhando o gráfico, nem precisava de estúdio. Depois escutava no estúdio e estava perfeito. Então, cara, eu acho que ele ajuda muito, né? Ajuda muito. Eu conseguiria fazer uma mix consideravelmente ok só olhando os analisadores, mas eu acho que não é o caminho a se tomar. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Eu acabei. Como eu mexi lá no outro lá. Aí, agora vai sair. Então, só pra vocês terem ideia. O que é mais alto? Esse ou esse? Tá o mesmo pico. É a mesma coisa que distorção, é a mesma coisa que, né, é a mesma coisa que compressão. Então, tipo assim, o pico ele não é verdadeiro, né? O pico é só uma coisa para te ficar ligado porque tu tem o limite no 0 VU, né? No 0 dB FPS, no digital. Fechou, galera? Acho que é isso. Eu já arrumei aqui. BO dos picos é ele dando trigger nos compressores na hora errada. Exatamente, cara. Então é importante tu ficar ligado com isso. E clipar as coisas, né? Fazer etapas de clipagem, né? Tipo, clipa talvez o snare se ele tá muito transiente no canal, clipa um pouco nos drums lá 1 dB, depois tu clipa um pouco no master, e aí as coisas vão funcionando assim. Fechou? É isso, galera. Voltar aqui para a webcam. É isso. Obrigado aí por mais uma. Deixem aí a gente vai deixar lá uma caixinha de pergunta para vocês deixarem dicas aí de coisas. Se vocês gostem dessa aula mais falada, talvez. Vocês querem mais explicativa, mais nerd, menos nerd. É isso. Vamos trocando essa ideia aí. Vou descer lá que eu acho que o churrasco já deve estar quase pronto ali, que tá rolando peixinho na brasa. Valeu, galera. Boa noite aí para vocês. Até semana que vem.